E se eu te contar que você já faz operações automatizadas sem nem se dar conta? Pois é, se você reparar bem, quando você coloca uma simples ordem de stop lá na sua plataforma, aquela que só envia uma ordem para a bolsa quando o ativo atingir um determinado preço, você já está usando uma espécie de robô para operar, concorda? Muitos mitos são criados em torno de operações por robôs. E hoje eu vou fazer uma introdução sobre o assunto com a minha visão para mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças e que também não há milagre nesse mercado. Primeiro, por que usar robô? Ele pode ser ótimo para te ajudar com o psicológico e com a execução e ponto. Eu gosto de separar a utilização de robôs em duas categorias: execução e automação de estratégias. A categoria de execução é a parte fácil de entender e identificar os benefícios de se operar dessa maneira. Com um tutorial de 5 minutos no YouTube, você já consegue aprender a executar, por exemplo, um long and short, quando você compra e vende um ativo, especificando uma certa razão entre eles. Pode ter certeza que vai ser muito mais fácil e muito mais preciso do que abrir duas boletas e ficar acompanhando o preço dos ativos. Pode parecer besteira, mas eu já perdi horas tentando montar esse tipo de operação na mão, buscando sempre comprar um pouco mais barato e vender um pouco mais caro do que a razão que eu tinha estipulado, simplesmente pelo fato de eu achar que dava. No final das contas, raramente eu consegui melhorar muito o meu preço, mas mesmo sabendo disso, eu tentei inúmeras vezes. É da natureza do ser humano tentar ganhar um pouco a mais, e aí que o robô te ajuda. Ele elimina esse lado psicológico. Outro exemplo dessa categoria de execução é montar estrutura de opções com uma diferença de preço, comprar uma ação aos poucos ao longo do dia, ou até uma boleta que já define o alvo e o stop na operação que você está entrando. Já a automação de estratégia é quando você tem uma estratégia por trás e faz com que ela seja executada de forma automática. Veja bem, estamos falando de uma coisa mais sistemática aqui. Por exemplo, se você acredita que um determinado cruzamento de médias móveis indicam uma compra de um ativo, você pode configurar um robô para fazer essa operação sempre que isso acontecer. O legal é que algumas plataformas até te permitem fazer um backtest para saber se essa estratégia teria tido sucesso no passado. Essa é uma categoria muito mais complexa, já que é impossível ter certeza que uma estratégia que deu certo no passado vai dar certo no futuro. Inclusive, otimizar demais uma estratégia pode fazer um robô perfeito em condições passadas e que não funciona no presente e não vai funcionar no futuro. Mas então, como saber se uma estratégia é apropriada para uso? Essa resposta eu não tenho. Não existe uma fórmula mágica e não tem um robô que vai te garantir retorno no mercado. Não caia no canto da sereia. Gestores de fundos quantitativos, que são Cristiano Ronaldo, Messi e LeBron James desse jogo de automação de estratégias, testam e estudam modelos exaustivamente antes de colocar para funcionar. E depois que colocam para funcionar, eles avaliam constantemente para saber se as estratégias ainda são efetivas. Tendo dito isso, estratégias automatizadas te trazem o benefício da execução, mas será que também te ajudam na parte psicológica? Como saber a hora de estopar uma estratégia? Pois é, não é fácil tirar dinheiro do mercado. Tenha muito cuidado ao escolher uma estratégia e acompanhe de perto os resultados. Olha, para finalizar, eu acredito e incentivo fortemente as operações por robôs, contanto que você tenha em mente que por trás da tecnologia tem uma cabeça pensante que vai dar um input no uso dos robôs, tanto para execução quanto para o desenvolvimento de estratégias. E entenda que, acima de tudo, não existe milagre nesse mercado. Um abraço!